Conversar com a gente sobre essa campanha, né, Ana? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. A gente tenta falar sobre essa pauta o ano todo, mas com aquele reforço, não é, no setembro, não é? Existe uma história por trás disso, do Setembro Amarelo. É por isso que a gente convidou aqui a Nívia Corrêa, ela que é psicóloga e também consultora organizacional, para conversar com a gente. Infelizmente, né, a gente ainda acompanha diversos casos, né, de pessoas que, diante de tantas situações, não é? E aí vem a questão psicológica, não suportam tanta pressão, né? Às vezes o dia a dia, não procuram, né, uma terapia ou conversar com um profissional e, infelizmente, acabam tirando a própria vida. A gente vai conversar com a Nívia. Quantas pessoas, né, Nívia, a gente acompanha ainda que, no Brasil, né, tiram a própria vida, não conseguem aguentar essa pressão do dia a dia? Bom dia. Bom dia. Veja, cada vez mais os problemas de saúde mental, eles têm suplantado até os problemas de saúde física. A gente bota um olhar muito forte para doenças como câncer, né, como até o HIV, mas hoje a depressão, a ansiedade e o acometimento do suicídio é um problema de saúde pública já. No Brasil, há uma média, essa apuração foi em 2019, de 38 suicídios por dia. Ou seja, esse é um dado assustador, até porque muitas famílias não reportam o suicídio dos seus familiares. Veja, dar uma causalidade para o suicídio é algo difícil, mas a gente sabe que um dos principais fatores de morte por suicídio são os transtornos de humor. E quais são os transtornos de humor? A depressão, né, a bipolaridade e também a questão do uso de entorpecentes, o uso de álcool, o uso de outros tipos de drogas. Isso é muito sério, gente. A dor causada, né, para uma família que perde um ente querido é incomensurável. Tanto que o Setembro Amarelo começou, né, nos Estados Unidos em 1994, quando um jovem de 17 anos que tinha um Mustang amarelo se matou. E a família, no dia do seu velório, colocou num cartão fitas amarelas com frases de suporte para as pessoas que têm problemas emocionais. E, em cima disso, se criou essa campanha. No Brasil, a gente vem fazendo essas campanhas. O Setembro Amarelo ele foi instituído pela Associação Brasileira de Psiquiatria a partir de 2014. E, obviamente, hoje ela é disseminada, né? Eu, até como trabalho também com empresas, com recursos humanos, a gente tem o mês inteiro nas empresas, nas instituições, até nas escolas, eventos que sensibilizam as pessoas para o suicídio e a importância do cuidado com a saúde mental. Agora a gente pode perceber essa história, não é, de muitos anos, começou com um jovem. E não é diferente dos dias de hoje, né, Nívia? Muitos jovens acabam encerrando, né, o processo de uma vida ainda muito cedo, não é? Com 15, 16, até os 20 anos. Então, é uma preocupação, por isso essas atividades são realizadas nas escolas, principalmente nas escolas? É uma preocupação, porque, veja, o jovem ele está se formando e a gente precisa ter recursos. Né? A vida a gente apresenta muitas adversidades. Um jovem ele precisa ele está se preparando para a vida. Né? Então, ele precisa de suporte e nem sempre ele consegue encontrar ou ter coragem de pedir apoio. Veja, a gente tem tido muitos problemas de bullying. A gente tem tido uma sociedade que massifica o perfeito.
massifica que a gente não pode ter problema, uma positividade tóxica. Então, você imagina um jovem que está sendo bombardeado pelas redes sociais disso, que a gente precisa falar isso, inclusive a rádio é um bom veículo para isso. E ele não se vê dentro desse padrão. E ele entra num processo de adoecimento, de cobrança, e que o adoece, que o deixa triste. Essa tristeza acaba atrapalhando a sua autoestima, porque, veja, a depressão ela está muito atrelada a uma doença da autoestima. Quanto menos eu acredito que estou valendo, mais tristeza vem. Então, o que acontece? Esse jovem ele não tem coragem de pedir reforço. O que eu indico para as famílias? Observe, converse, observe. Se o seu jovem estiver muito calado, se o seu jovem soltar frases como a vida não tem sentido, eu não sei por que eu tenho que ir para a escola, eu não quero viver. Algumas frases desse tipo, fiquem em alerta. E, por favor, não fale frases como viver é muito bom, seja forte, você tem tudo, eu não entendo por que você está assim. Isso não vai ajudar. E não tratar como frescura, né? Não, justamente. E uma outra coisa, todo mundo acha que quem se mata, quem realmente quer morrer e se matar, não fica anunciando. Anuncia sim. Aliás, eu acho que é até uma forma de expulsar aquilo que está doendo. Então, se o seu jovem fala isso, ao invés de você achar que é frescura, tente conversar com ele e vá correndo procurar uma ajuda de um profissional. E a ajuda que deve ser procurada é uma ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra em ver determinados sintomas. Porque se ele tiver realmente com uma depressão muito séria, tem que ser um trabalho entre um psicólogo e um psiquiatra juntos. Nívia, obrigada pelas informações. Né? É um assunto extenso, né? Porque não é apenas numa entrevista que a gente pode detalhar tudo, né? Porque está tudo relacionado. Né? Redes sociais, a questão de humor, a questão familiar conta bastante, tem tudo. Né? Mas aí procurar ajuda, esse é o caminho, valorizar a vida, de fato, é o que mais importa, né? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero, principalmente no dia 10 de setembro, que todos... que é o dia, efetivamente, da campanha, e nessa campanha o tema é: se precisar, peça ajuda. Não fique calado, né? Nívia Correia, psicóloga e também consultora organizacional. É isso, Renata. Procurar ajuda, não é? E torcer para que o país seja mais sensível a essas pautas, né? Investimento na questão de educação, né? De tratar o jovem da melhor forma, de oferecer serviços de saúde, porque é possível encontrar assistência também psicológica por meio do município, né? De graça. Então, basta apenas procurar e se cuidar, né? A palavra é essa, se cuidar. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. Né? Durante todo esse mês a gente vai